Bom, eu gostaria de convidar para a abertura desse nosso evento o Luiz Carlos Guedes, conhecido do Centro Junicano, que é vice-presidente do Banco do Brasil. Bom dia. Novamente aqui, tem que apertar. Olá, bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aqui o convite do Nassif, que todos nós sabemos é referência no jornalismo nacional pela independência, credibilidade, e no jornalismo econômico muito mais, não é daqueles jornalistas que repetem aí as ideias que nos são apresentadas prontas, frequentemente. Aliás, Nassif, eu li você durante muitos anos na Folha de São Paulo. Depois eu trabalho em Brasília, mas moro em Campinas, lia lá no Correio. E agora também não está mais no Correio, não tenho visto, ou você não tem escrito? Não, a gente fez uma... Não, a gente tem a Associação Paulista dos Jornais, que é uma negociação em bloco, e daí é uma fase intermediária aí, né? Como eu não sou... Mas tem que ser pelo bloco. Pois é, eu esqueci de dizer, como eu não sou muito afeito a entrar no... Hoje a internet é indispensável, mas eu não sou... Prefiro ler as coisas impressas ainda. Queria saber onde é que eu vi, mas olha, é uma honra muito grande participar aqui desse debate conduzido pelo Nassif, e não vou me alongar, mas gostaria de comentar um pouco as observações iniciais que ele fez, porque eu já estou comemorando essas alturas, eu já fiz mais de 42 anos de trabalho no setor público, aqui em São Paulo, na administração direta, em autarquias, em empresas, e no governo federal também, na administração direta, autarquias, empresas, em várias instâncias. E tenho vivido intensamente essa questão da administração do setor público particular, inclusive às vezes no Nassif é tão pesada a administração pública hoje, que eu acho que era um tema que a gente precisava enfrentar no Brasil, não é? Todos aqueles que já trabalharam sabem as imensas dificuldades, os desafios para fazer a coisa funcionar, uma imensa burocracia, uma legislação enorme, os mecanismos de controle inimagináveis que na prática, como a gente vê, inclusive, enfim, não acabam alcançando seus objetivos e tornando a administração pública muito mais lenta e mais cara do que ela poderia ser. Eu sobre isso, Nassif, eu acho que é um tema central aqui, entre inúmeros outros que o Nassif comentou aqui. Então, acho que esse projeto pode trazer uma enorme contribuição para o país, sob vários pontos de vista. De fato, nós temos no Brasil hoje uma comunidade nos mais variados setores, altamente qualificada, e eu, particularmente, tenho vivido a questão da agricultura, né? E eu acho que há alguns aspectos que nós precisamos enfrentar, né, em termos de profissionalização da administração pública, da interação público-privado, da quebra de muitos corporativismos aí que impedem os avanços, né? Mas se eu fosse caminhar nessa linha, não trataria o tema que, por si só, já exigiria muito mais do que os 40 minutos que, em princípio, estão previstos. Mas, Nassif, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação muito grande, inclusive ver vários conhecidos aqui presentes. E vou procurar seguir um roteiro aqui. Eu também não sou eu sou do tempo do alto seriado ainda, viu, Nassif? Mirar as folhas, né? Eu falo aqui, tem gente que não sabe, usava flanelógrafo, acho que muita gente não sabe nem o que é isso, né? Mas então hoje tem esses recursos mais modernos, eu vou seguir mais ou menos um roteiro que eu preparei, mas eu gostaria de começar dizendo o seguinte para vocês, recordar algumas coisas. Olha, em primeiro lugar, a população mundial continua crescendo, eu não vou dar números aqui, porque todo mundo sabe, né? Em 2030 vão ser 8 bilhões, 2050 10 bilhões, eu não vou me preocupar com números. Eu espero que vocês estejam de acordo com essas coisas. A população mundial continua crescendo, a população mundial, a esperança de vida continua aumentando, a população mundial continua se urbanizando e a renda no mundo, apesar de todas as distorções que existem em termos de distribuição da riqueza e da renda, continua aumentando. Bem, esses fatores significam um aumento da demanda significativa, não é? De alimentos, de matérias-primas e de energia. E eu estou destacando esses aspectos, claro que muitas outras coisas, né, a demanda, mas que são aspectos diretamente vinculados à produção agropecuária. Você aumenta a demanda de alimentos, né, quando acontece esse conjunto, aumenta a população, vive mais, se urbaniza, menos gente no meio rural, não é? E a renda cresce, esses impactos que nós estamos vendo agora nos dias atuais, não é? Um dos impactos, uma das razões do aumento dos preços dos alimentos em particular, não é? Isso significa aumento da demanda de energia, não é? Isso significa aumento de demanda de matérias-primas oriundas da agricultura.
né? Vocês têm alguns números aí que a gente está apresentando, não é? E, por outro lado, o que eu queria destacar é que, e vou tratar em particular esse ponto, o Brasil, não é, é um país que efetivamente se coloca numa posição única no mundo hoje. O Brasil é aquela região do planeta que tem maior potencial para aumentar a produção de alimentos, a produção de matérias-primas, de fibras, por exemplo, como algodão e outras, não é? E a produção de energia a partir da agricultura. Não é? E o Brasil tem esse potencial, e aqui eu pediria, a gente poderia começar a seguir um certo roteiro, não é? Eu pediria para passar a próxima, por uma razão muito simples. O Brasil tem disponibilidade de terras, eu vou apresentar um quadrinho lá para frente, mas para vocês terem uma ideia, o Brasil tem uma área cultivada total hoje de 70 milhões de hectares. O território nacional são 850 milhões de hectares, não é muito mais do que isso, só a área da Amazônia é quase a metade, não é? Mas nós temos, eu vou apresentar depois mais adiante, nós temos condições de mais do que dobrar a área cultivada no Brasil, sem a necessidade, eu vou dizer a vocês, de derrubar nenhuma árvore. O Brasil tem condições de mais do que triplicar, com a tecnologia atualmente existente, a sua produção de produtos agropecuários, de alimentos, de energia e de fibras a partir da agricultura. Tem disponibilidade de terras, o Brasil detém hoje a melhor tecnologia da agricultura tropical no mundo, é um sistema amplo, a Embrapa é a instituição que coordena esse sistema, ou melhor dizendo, é a instituição que lidera esse sistema, mas na realidade o sistema é muito mais amplo. Grande parte do conhecimento, inclusive, que hoje é continuado pela Embrapa, nasceu aqui no Instituto Agrônomo de Campinas, no Instituto Biológico, que está aqui ao lado, nas universidades brasileiras, e que nós temos um amplo sistema de pesquisa agropecuária e produz a melhor tecnologia para o setor em todo o mundo tropical. Não é? Nós temos recursos humanos altamente qualificados em todas as instâncias, desde o nível técnico, nível superior, o nível de pós-graduação. Não é? Bom, hoje os preços internacionais são atraentes e temos no Brasil, claro, precisamos aperfeiçoar políticas públicas de apoio ao setor. Então o Brasil, de fato, tem condições de ampliar significativamente a oferta desses produtos. Não é? Nós temos uma outra tabela aí que você pode passar, não é? A próxima, ela simplesmente aponta a importância do setor agropecuário no Brasil em termos de produção, não é? De valor da produção, de geração de renda, de geração de emprego e de geração de divisas. Mas isso não é tão importante, podemos dizer o seguinte, para ficar mais na energia. O que eu queria mostrar também, e que é uma confirmação do que eu disse há pouco em termos de aumento de tecnologia, olha, veja o que o aumento da produção de grãos no Brasil nos últimos 15 anos. Nós passamos uma produção de 57 milhões de toneladas para 140 milhões de toneladas, aumentamos 141%, com um aumento da área de 23%. Isso significa um enorme aumento de produtividade, 50%, 60%, 70%, dependendo do produto e até mais. Fruto da tecnologia gerada pelas instituições de ciência, tecnologia e pesquisa pecuária, da qualificação do pessoal técnico, não é? E também, é preciso dizer, da competência do nosso produtor rural. A seguinte vai apresentar a mesma coisa, não é? Aí são índices de aumento de produtividade impressionantes. Pode ir para a seguinte, nós vamos falar de carnes, a mesma coisa. O Brasil aumentou extraordinariamente as pessoas que têm mais de 40 anos aqui, o Brasil importava carne, até o início da década de 90, o Brasil é importador líquido de carne bovina. O Brasil hoje é o maior exportador mundial de carne bovina. O Brasil é o maior exportador mundial de carne de aves, é um dos maiores exportadores de carne de suíno, e esses números são mais recentes, hein? Isso é nos últimos 7 anos. Vejam um enorme avanço da produção. Seguinte, não é? Aqui, no caso da cana-de-açúcar, especificamente, vocês veem também um grande aumento da produtividade desse período, fruto também da pesquisa tecnológica. Os números estão aí mais de 100% no aumento da produtividade. Seguinte, aqui, em termos de saldo da balança comercial, né, mais de 90% do saldo comercial brasileiro provém do setor agropecuário. O Brasil é um grande exportador de produtos agropecuários e importamos trigo, maçã e alguns outros produtos aí. O Brasil exporta aproximadamente, esse ano vai ultrapassar 60 bilhões de dólares de produtos agropecuários e importa menos de 10. Então, mais de 90% do saldo, aliás, houve períodos, como vocês veem nesse gráfico, né, que o saldo dos outros setores era negativo e só a agricultura tinha dado uma contribuição positiva no saldo da nossa balança comercial. Seguinte,
Olha, aqui o que eu acabei de dizer, o Brasil, aí em termos de produção e exportação, o Brasil é o maior exportador mundial de açúcar, café, suco de laranja, álcool, fumo, tabaco, complexo soja, carne bovina, carne de frango, terceiro de milho, enfim. O Brasil realmente tem uma posição ímpar no mundo em termos de agropecuária. Seguinte, bem, vamos falar de agroenergia agora. Rapidamente, eu fiz só esse preâmbulo, não é? Obviamente a produção de energia está no contexto da produção agropecuária, e gostaria de comentar um pouco agora, não é? A questão da agroenergia. Bem, aí tem a gente coloca uma situação bastante aí, apenas para chamar a atenção, que a agricultura não é apenas uma questão de segurança alimentar, hoje já tem um plano de garantir parte da segurança energética do mundo. Vamos lá. A seguinte, eu destaquei aí, essa afirmação foi feita pelo Alan McDarby, que é um químico neozelandês, ganhou o prêmio Nobel, inclusive faleceu ano passado, eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando estava no Ministério da Agricultura, há 2 anos atrás, nós estávamos lá no Ministério da Agricultura, ele fez uma visita, e quando ele fez uma conferência, se perguntou a ele, uma conferência promovida pela Embrapa, ele colocou lá o que ele via que eram os principais problemas no futuro da humanidade, e colocou 10 problemas. E entre esses 10, vocês veem que destaco 5 problemas que estão diretamente ligados à agricultura. Muita gente pensa que a agricultura hoje é uma questão secundária, a agricultura é uma questão central no mundo hoje. Bom, basta dizer que ela produz alimentos, né? Que são essenciais para nós todos. Mas, além disso, como setor, né? Vocês veem que os problemas fundamentais, energia, água, alimentos, meio ambiente, e grande parte da pobreza do mundo está no meio rural. Então, vocês vejam que a agricultura, digamos, se encontra na agricultura parte dos grandes desafios da humanidade. E o Brasil ocupa, vejam só, em termos de água, de energia, de alimentos e meio ambiente, a produção brasileira é central, digamos, nessa discussão mundial. Vamos a uma tela seguinte. Bem, aqui a gente faz esse gráfico também, nós temos a origem ali, não é? De estudos que foram feitos, apenas para mostrar para vocês como evoluiu nos últimos 150 anos, não é? No mundo, digamos, a fonte de energia utilizada pela humanidade. E até 1850, basicamente, a energia era carvão, pouco mais de 10%, e mais de 90% a biomassa, mas era a lenha, nada a ver com a biomassa moderna. Essa era a fonte básica de energia usada no mundo. Bem, no ano 2000, onde nós estamos ali aproximadamente, então nós temos ainda o carvão com uma produção importante, mas em queda. O petróleo, que começa, né, no final do século XIX, começo do século XX, o seu consumo se expande, hoje responde por uma boa parte, não é, digamos, da energia mundial, gás natural, energia hidroelétrica, nuclear, não é? A biomassa, agora, dentro de um outro contexto, não é? A biomassa moderna, que é o uso do biodiesel e do etanol, em particular, que nos interessa, não é? E ainda se usa em algumas partes do mundo a biomassa, a madeira, a lenha, propriamente dita, e aí algumas... Bom, aí falar de futuro sempre é uma dificuldade, né? Eu acho que são hipóteses, né? Não é mais que isso, mas o avanço, né, da moderna biomassa, a expectativa da energia solar, não é? Enfim, outros tipos de energia, não é? Energia eólica, etc., os desafios que nós temos pela frente aí na produção de novos tipos de energia para o futuro da humanidade. Isso é apenas uma ilustração, uma provocação. Vamos à próxima. Então, agora, né, o petróleo. Nós estamos falando de etanol. O etanol é fundamentalmente um combustível líquido, não é, que substitui diretamente da energia. O que a gente vê no petróleo hoje? O petróleo é a principal fonte de energia no mundo hoje, sobretudo a energia líquida, né? É uma fonte finita de energia, todos nós sabemos, né? Uma energia fóssil, né? Basta ver ontem, o barril chegou a 123, alguma coisa dólares, né? Está muito mal distribuído no planeta, concentrado em algumas áreas, né? Todos nós sabemos que os conflitos que existem ali no Oriente Médio, a razão fundamental é essa, né? Seria muita ingenuidade imaginar que aqueles conflitos têm outra natureza, como muitas vezes os meios de comunicação querem nos levar a crer, né, que é um conflito entre árabes e judeus, etc., etc. A gente sabe que a fonte de cultivo e como que se deu a divisão territorial, que deu origem a esses conflitos, etc., está tudo ligado ao petróleo, né? Não vamos alongar nesse debate aqui, todos sabem disso, né? Que é controlado por uma quantidade relativamente pequena de grandes companhias, e
com uma tendência muito forte, né, como eu disse, de aumento de preços. Né? O petróleo tem uma série de problemas. Né? Além disso, nós somos submetidos a muitos desastres, aí, mais do que climáticos, ambientais. Né? Nós todos sabemos frequentemente aí, navios, enfim, e outros vazamentos aí de petróleo causando problemas ambientais muito sérios. Né? E o uso do petróleo, como nós vamos ver a seguir na tela seguinte, que a gente compara, se não me engano, na tela seguinte. Né? Por que biocombustíveis? Né? Então, os ganhos ambientais, todos nós sabemos que o petróleo, os derivados de petróleo, causam problemas sérios do ponto de vista ambiental. Né? Os biocombustíveis, né? Além do álcool, por exemplo, vamos falar especificamente do álcool, ser muito menos poluente que a gasolina. Olha, vocês imaginam São Paulo, eu me lembro a poluição há 30 anos, grande parte digamos, com todos os problemas que São Paulo tem, mas que não são tão graves, porque, não sei se vocês sabem, hoje mais da metade do combustível usado pelos veículos leves é álcool, que é muito menos poluente do que a gasolina. Né? Aliás, a venda de álcool, recentemente, ultrapassou a venda de gasolina, e a gasolina tem 25% de álcool. Então, vocês vejam que isso é fundamental na preservação ambiental, e, além disso, quando você produz álcool a partir da cana, a cana, ao crescer, essa massa verde, ela sequestra carbono. Isso é fundamental destacar também. Os biocombustíveis trazem essa contribuição. Além de serem menos poluentes, eles sequestram carbono ao longo do seu processo de crescimento. Não é? Bom, e obviamente, então, impactam muito menos o meio ambiente em termos de aquecimento global. Os biocombustíveis, não é? Em particular o etanol, não todos eles, mas falando do etanol, são renováveis, né? Diferentemente do petróleo, que é uma energia fóssil e que não renovável. O álcool é renovável, você pode produzir, né, todo ano. Não é? Tem um ciclo relativamente curto de produção e é um processo controlado pelo homem. Né? Do ponto de vista econômico, no caso brasileiro, ele gera demanda, ele gera emprego, quer dizer, tem ganhos econômicos muito importantes, né? Na medida que tem esses impactos positivos sobre a economia, gerando máquinas, equipamentos, gerando emprego, enfim, vários produtos do seu consumo. Não é? Tem aspectos sociais muito importantes, como eu disse, pode contribuir, inclusive, dependendo do modelo que a gente adotar, muito mais fortemente para a descontração da renda, além da geração de emprego. Não é? E, do ponto de vista da distribuição, como nós vamos ver no mapa a seguir, não é? A produção de biocombustíveis, ela, digamos, é muito mais democrática. Você tem uma área muito mais ampla do planeta que pode produzir biocombustíveis. Né? Vamos à seguinte. Bem, quais são alguns desafios que nós temos? No final nós vamos fazer uma síntese, mas só para fazer aqui uma provocação inicial. Não é? Quais são as grandes questões que nós temos para a construção de um mercado de biocombustíveis, em particular de etanol? Não é? Os grandes temas que nós temos colocado. Não é? E aqui pensando não apenas no Brasil, mas também em termos mundiais. Não é? Ele permite a substituição da dependência que nós temos, né, os países que importam petróleo. Não é? É preciso, enfim, levar uma mistura compulsória, não é, para que se possa utilizar, como foi no caso brasileiro, que tornou obrigatório quando a partir do Programa Nacional do Álcool, do PROALCOOL, que foi criado em 75, a obrigatoriedade da mistura. Não é? Mais países produzindo. É? Para a gente formar um mercado mundial, obviamente o Brasil hoje ocupa o grande exportador de álcool do mundo. Não é que os Estados Unidos hoje produzam mais álcool que o Brasil a partir do milho, né? Eles produzem 1 bilhão a 2 bilhões de litros a mais. O Brasil está produzindo em torno de 20, eles uns 22, 23, grandes números aí, porque isso varia todo ano. Não é? Mas os Estados Unidos consomem tudo que produz e ainda importa. O Brasil é o único grande exportador de álcool. E é claro que é preciso que muitos países produzam e consumam álcool para você criar um mercado mundial. Porque não faz sentido também os países caírem da dependência, né, do Oriente Médio, da Venezuela, e ficarem da dependência do Brasil. Né? Hipoteticamente, se nós pudéssemos produzir energia para todo mundo, ainda que o Brasil tenha uma grande capacidade de produção. É preciso, portanto, tornar o álcool uma commodity. Para isso, não é? O Brasil, inclusive, tem procurado estabelecer entendimento com vários países da África. Já estamos fazendo em alguns países da América Latina em termos de apoiar a produção. É preciso enfrentar a questão do protecionismo. Você sabe, por exemplo, que o mercado americano, que é grande importador de álcool, ele impõe tarifas à importação do álcool brasileiro, por exemplo. Vocês têm ideia dos valores, 54, se não me engano, centavos de dólar por galão, não é?
Preciso discutir a questão, então, analisar melhor a questão da potencialidade de mercado e da viabilidade econômica. Eu vou passar rapidamente, porque eu vou retomar isso mais adiante, era apenas uma colocação inicial. Vamos lá, próximo. Bem, esse quadro que eu queria destacar. A região mais favorável do planeta para a produção de biocombustível é a região intertropical. Então, vocês vejam que é uma grande área do planeta. Aliás, vocês vejam que nós incluímos os Estados Unidos aí. Aqui a área mais favorável para a produção de cana, né? A região tropical favorável à produção de cana. Mas se vocês pensarem em outras matérias-primas, praticamente se pode produzir biocombustíveis e etanol, na medida que você pode produzir etanol de várias matérias-primas, como os americanos de milho, você pode produzir beterraba. Aliás, você pode produzir teoricamente qualquer vegetal. Claro que alguns são mais, você tem uma eficiência maior, um retorno maior e outros menores, mas se produz hoje na Europa a partir de beterraba, nos Estados Unidos a partir do milho. Mas vocês viram que há uma área bastante ampla aí do planeta que pode ser dedicada à produção de cana, hoje, atualmente, onde se produz cana, e vocês vejam que o território brasileiro ocupa uma posição ímpar, né? Grande parte do território brasileiro, né, se encontra dentro dessa faixa. Depois nós vamos falar de Amazônia, que não é uma área propícia não, viu, pessoal? Vou comentar isso com um pouco mais de detalhe mais à frente. Vamos lá. Podemos avançar. Bom, quais são as vantagens que o Brasil tem em termos da produção de etanol? Nós temos uma tradição, não sei se vocês sabem, na década de 20 nós já tínhamos experiências, temos até fotografias, eu não quis me alongar muito aqui, mas nós temos fotografias até de um Fordinho, um Ford Bigode, como se chamava, em 1925, se não me engano, tem até assim, na porta escrito Ministério da Agricultura e tal, já usando álcool, né, como combustível. Quer dizer, a produção brasileira de utilização de álcool como combustível é muito antiga. Mas o Programa Nacional de Álcool, enfim, em grande escala, ele foi aprovado em 1975, se não me engano, em novembro, e começa praticamente a funcionar a partir de 1978, quando os primeiros veículos movidos a álcool são colocados no mercado. Então o Brasil tem uma tradição hoje de 30 anos na produção, dominamos a tecnologia, né, toda a tecnologia, não apenas da produção da cana, da transformação da cana, da produção do álcool, né, mas essa tecnologia vai muito mais além, porque você tem todo um processo de mistura, de distribuição, toda uma logística aí, que não diria que é extremamente complexa, mas que não é tão simples. Em muitos países, às vezes, enfim, imagino que tem que reestruturar todo o sistema para poder incluir o álcool, que também não chega a esse nível. Eu estou me lembrando aqui agora, por exemplo, nos contatos vários que nós tivemos com os japoneses, que no início do Japão, o Japão tem uma lei, né, que autoriza a mistura de 3%, dá mais de 1,5 bilhão de litros de álcool na gasolina, mas não está em prática ainda. E no começo, obviamente, os setores contrários à utilização do álcool, entre outros pontos, levantavam que precisavam reestruturar todo o sistema japonês de distribuição de combustível, imaginavam que isso custaria 30 bilhões de dólares. Claro que são os interesses contrários, né? Mas, enfim, há uma logística, há um problema de legislação, há um problema de tributação. Quer dizer, o Brasil acumulou uma larga experiência, que na hora que você colocar em prática um programa dessa natureza, você tem inúmeros outros impactos, não é apenas a questão da produção propriamente dita, mas você tem muitos outros aspectos a serem considerados. O Brasil desenvolveu essa tecnologia do carro flex, quer dizer, um avanço extraordinário, hoje tem uma importância fundamental. Inclusive, nós vamos comentar rapidamente com vocês, certamente os debatedores vão levantar o ponto de mercado hoje, né, que não fosse o carro flex hoje, talvez nós teríamos um problema muito sério de uma oferta excessiva, eu diria, para o mercado de álcool, mas o carro, tanto é que, como eu disse há pouco, né, a venda de álcool ultrapassou a venda de gasolina, não é? E no caso do biodiesel, que nós vamos avançar, o Brasil também tem um número bastante grande de oleaginosas que tem um potencial para se tornarem matéria-prima para a produção do biodiesel. Mas vamos nos concentrar no etanol e vamos avançar em mais uma. Bem, aqui a produtividade de etanol e biodiesel em litros por hectare. Esse é um dado, essa fonte vocês veem lá, é a Agência Internacional de Energia para 2005, então coloca, no Brasil nós estamos produzindo 6.800 litros por hectare, mas eu diria que nós, em São Paulo, esse número já se aproxima dos 8.000 litros por hectare, não é? Quando há 30 anos isso era 3.500 litros, e tem um potencial de aumentar muito mais com variedades mais produtivas de cana, não é?
com a melhoria, digamos, do desempenho industrial e um enorme potencial que nós temos pela frente de produzir álcool a partir da lignocelulose, com a tecnologia que está em desenvolvimento. Aí você vai poder utilizar os ponteiros da cana-de-açúcar e palhas, enfim, tem um enorme potencial, mas mesmo assim, vocês veem que o Brasil, comparativamente, né, quando vocês pegam o etanol de beterraba na Europa, de cana na Índia, de milho nos Estados Unidos, enfim, em outros países do mundo, né, da mandioca, que é outra matéria-prima, que inclusive no início do Programa Nacional do Álcool, não sei se vocês se lembram, a Petrobras chegou a instalar uma usina para produzir álcool a partir de mandioca em Curveiro, mas tem uma série de problemas aí, infelizmente não dá para a gente entrar e comentar cada um desses aspectos. Bom, era um potencial, mas foi a Petrobras, ele estimulou. Inclusive, no Triângulo Mineiro, se chegou a produzir etanol a partir de madeira, quer dizer, há um enorme potencial aí. Mas a cana mostrou vantagens incomparáveis, né? Então, por isso que acabou predominando a cana. Bem, vamos lá, seguinte. Isso é muito interessante. É a energia que você obtém da matéria-prima em relação ao que é consumida. Então, vocês vejam aí. Vamos falar do etanol, o biodiesel está direito. Olha, a cana-de-açúcar, a história quer dizer o seguinte: cada unidade de energia consumida, no caso do etanol, a partir da cana, gera 8 unidades de energia. Os outros produtos, no trigo, você consome 1 para gerar 2. No milho, não chega a 2. Então, a vantagem da cana é incomparável. Não é por acaso que os preços de álcool, né, do etanol, da cana-de-açúcar, o preço é muito inferior, né, quando você compara com outras matérias-primas aí, de beterraba, milho ou trigo. Isso é muito expressivo. E depois, basicamente, nós temos o caso do biodiesel, que eu não vou comentar, mas mostrando também o potencial das diferentes matérias-primas que se tem hoje em termos, porque você tem que levar isso em conta, quanto de energia você consome para obter energia, né? E o balanço para a cana é extremamente positivo. Seguinte. Bem, vejam também, aí nós temos um resumo do que seria o mercado potencial de álcool carburante no mundo. Estados Unidos, China, União Europeia, em termos da percentual de álcool na gasolina, tá certo? Vocês veem ali, na linha horizontal, né, 5%, 10%, 15% ou 20% de álcool na gasolina e o potencial em termos de bilhões de litros. Quer dizer, o maior potencial, no caso, se os Estados Unidos chegarem à meta que eles têm de 20% e até 2022, daqui 14 anos, bom, 136 bilhões. O Brasil produz hoje 21 bilhões de litros, mais ou menos. Os Estados Unidos, uns 23. Teoricamente, né? Mas vocês vejam, né, o enorme potencial que se tem no mundo. Basta colocar 5% de álcool na gasolina, vocês veem o tremendo aumento da demanda, né, que haveria sobre o álcool, tá certo? Vamos à seguinte. Bem, outra questão que nós precisamos discutir é porque há uma série de mitos sobre o álcool. E é sobre eles que eu queria comentar um pouco agora. Vamos lá. Não é? Vejam bem. Aí, que está muito na imprensa hoje. Tá certo? Vocês desculpem, eu estou sendo muito rápido porque o tema é bastante longo, estou procurando fazer uma síntese, mas virão a seguir os debatedores, depois no final temos aí, acho que, tempo para perguntas. Mas, por exemplo, essa questão de que a produção de etanol é que está gerando o aumento da produção, aumento do preço dos alimentos, realmente não faz sentido. Brevemente, eu diria o seguinte: eu destacaria pelo menos 5 fatores que levaram a esse aumento recente do preço dos alimentos. A meu critério, um dos fundamentais, e que vem ao longo de algumas décadas gerando esse problema, é a questão dos subsídios dos países desenvolvidos. Quer dizer, os subsídios, né, na União Europeia, nos Estados Unidos, no Japão, na Suíça, os países desenvolvidos de modo geral, mas sobretudo nos grandes mercados da União Europeia e dos Estados Unidos, também no Japão, não é? Esses países, eles subsidiam fortemente a produção interna. Né? Um número clássico aí, ele é provocativo, né? Mas vocês terem uma ideia, uma vaca na União Europeia recebe $3,5 por dia de subsídio, que é muito mais, muito boa parte da população do mundo não tem para sobreviver. Então, há um enorme subsídio na União Europeia, nos Estados Unidos e no Japão. Além desse enorme subsídio, esses países têm fortes tarifas à entrada de produtos. Ora, isso inibe a produção na América Latina, na Ásia, na África, porque eles subsidiam a produção local fortemente, tem os seus motivos,
né, que a gente poderia discutir também, tem seus motivos, mas subsidiam fortemente, tem tarifas à entrada e é pior, como eles subsidiam, eles produzem muito além do que o mercado necessita, há produtos em que eles exportam, a produção é superior à demanda local, e eles exportam subsidiadamente, quer dizer, colocam na África, na Ásia, alguns países da América Latina, esses produtos subsidiados que competem com a produção local. Então, isso, ao longo do tempo, inibiu a produção de alimentos de várias regiões do mundo. Esse é um tema crucial. Além disso, não é, esse aumento do preço dos alimentos, além desse fator que eu acho que é fundamental não esquecer, há fatores mais recentes, um deles não do dia para a noite, que é o aumento da demanda de alimentos, devido àqueles fatores que eu falei no início, a população aumenta, a renda cresce, sobretudo na China e na Índia, então isso vem aumentando paulatinamente. Além disso, você tem fatores mais recentes. Houve condições climáticas desfavoráveis, como por exemplo na Austrália, na Ucrânia, algumas regiões do mundo, então diminuiu a oferta de alimentos no mercado mundial. Além disso, de fato, os Estados Unidos moeram entre mais ou menos 85 milhões de toneladas de milho. Claro que isso diminuiu a oferta, ainda que eu não diria que esse seja o fator fundamental, mas eu digo, é uma conjugação de fatores que levaram, e além disso a especulação, né? Com essa crise que houve recentemente no mercado americano, muitos investidores, fundos, etc., passaram a especular sobre estoques de matérias-primas. Então são pelo menos 5 fatores que se somam, né, e que geraram esse recente aumento do preço de alimentos. Então não faz, do meu ponto de vista, não faz sentido, e muito menos no caso brasileiro. No caso brasileiro, efetivamente, não faz nenhum sentido colocar produção de energia versus produção de alimentos. Aliás, a própria Ziegler, aí, autoridades mundiais que andaram criticando, depois andaram até pedindo desculpas e devendo a sua opinião. No caso brasileiro, não há nenhuma competição no Brasil, basta ver os números. O Brasil é o país que mais aumenta a produção de grãos no mundo, mais aumenta a produção de carnes e oferta no mercado mundial, e tem condições de continuar aumentando a produção de etanol. Então, essa discussão, rapidamente, ela não procede. Inclusive, há um número, já que o Assis falou do Rodenberg, ele apresentou outro dia, eu não tinha atentado para isso, a área plantada com milho nos Estados Unidos e com cana no Brasil, e um pouquinho que tem na Europa de beterraba, é menos de 1% da área plantada no mundo. Um pouquinho mais de 0,5%. Além disso, né? Então, essa questão, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Que às vezes os meios de comunicação nos colocam em sistemas e a gente precisa parar para pensar um pouco. Mas no caso brasileiro não faz o menor sentido essa questão. Cana-de-açúcar na Amazônia, nós não produzimos cana-de-açúcar na Amazônia, e mesmo porque a Amazônia não é uma região favorável à produção de cana-de-açúcar. Tá certo? O clima amazônico não é favorável à maturação, à concentração de sacarose que vai dar origem a açúcar e álcool. Então, tanto é que houve até experiências lá na região de Altamira, etc. e tal, e isso não avançou. Chegou-se até a construir uma usina lá precipitadamente nos idos de 72, 73. A região amazônica não é uma região favorável, nós não produzimos álcool e açúcar na Amazônia. Não é? Que causa corrosão de motores, isso eu nem vou comentar, né? Que está absolutamente... não tem nenhum fundamento, não é? Técnico. Bom, basta ver a experiência de todos vocês que usam um carro com 25% de álcool, né? Fora hoje os motores flex, né? A produtividade e o custo de produção de etanol, bom, eu já mostrei anteriormente, extremamente competitivo, não é? Que muitos dizem que isso é mais caro. Para simplificar a discussão, petróleo acima de $40 justifica a produção de etanol. No caso brasileiro, é mais vantajoso você usar álcool ou etanol do que petróleo. A partir, nós somos $123, eu acho que dificilmente ele volta para 40, né? Bom, a questão de monocultura da cana-de-açúcar, bem, esse é um tema que talvez merecesse uma reflexão um pouco maior, mas uma coisa que precisa chamar a atenção, que pouca gente sabe, é que a cana-de-açúcar é renovada em média a cada 5 anos. Você planta a cana e corta 5 vezes, depois você renova. E na área de renovação, hoje em São Paulo, isso é corrente em grande parte do Brasil, você planta leguminosas em geral. Tanto é que, por exemplo, a região que mais produz amendoim no Brasil é a região de Sertãozinho, Jaboticabal, que planta amendoim, mas não só amendoim, planta soja, outras culturas, na área de renovação da cana.
Então esse é um primeiro ponto, tá certo? E o outro ponto, que é uma questão que nós vamos discutir mais adiante, é a questão do zoneamento. E além disso, a área total de cana hoje no Brasil está em torno de 6,5 a 7 milhões de hectares, numa área plantada de 10 milhões de hectares. Mas tendo em vista que da cana que você produz, grosso modo, metade vai para açúcar e metade para álcool, isso antigamente era puro açúcar, né? Álcool era marginal. Então, a área dedicada à produção de álcool é mais ou menos de 3,5 milhões de hectares, grosso modo, o que representa 5% da área cultivada no Brasil, que é uma área, como eu disse, vou mostrar a seguir, ela pode ser muito ampliada. Então, de fato, esse é um tema que nós temos todas as condições de conduzir e administrar. Bom, tem um outro tema, o corte manual versus corte mecanizado. Esse é um tema, vocês veem o que é a situação, né? Trabalhar no corte de cana-de-açúcar é um dos trabalhos mais duros que existe no Brasil atualmente. O corte de cana é um trabalho duríssimo. E toda vez que você introduz a mecanização, há uma reação porque você está eliminando emprego. Essa é uma grande contradição que você vive hoje, né? Estou resumindo aqui. Mas em São Paulo hoje, mais de 40 e poucos % da área de cana hoje já é cortada mecanicamente, e a tendência é caminhar em direção a praticamente 100%, algumas áreas apenas que nós não teremos condições de produzir as máquinas, não é? Então a tendência é nós termos o corte mecanizado. Eu acho que isso alivia o homem, eu acho que é um enorme avanço, trata-se de encontrar alternativa para o trabalho. Mas você veja um problema, né? E de vez em quando toma imprensa, como diz o Nassif, que às vezes nós estamos vendo isso intensamente na imprensa, focando em problemas pontuais, em vez de aprofundar a discussão, né? De vez em quando um trabalhador na colheita de cana chega até a falecer. Esse é um problema que nós temos que aprender a administrar. É uma exceção, mas isso acontece. O trabalhador no corte de cana ele tem um salário fixo para cortar X de cana por dia. E o que ele corta mais, ele tem um delta. Tá certo? Então, obviamente, eles têm um estímulo para cortar mais. E há trabalhadores que, às vezes, enfim, querem ter o máximo de produção, corta X tonelada, quer cortar o dobro, etc. Então, é um processo, eu acho que tem que caminhar em direção à mecanização, um processo complicado, mas, por outro lado, é uma fonte de emprego importante, né, no país. Eu acho que se trata de tomar os cuidados e administrar isso. Não é? Isso acontece também em outras atividades, esses eventuais desvios, mas eu acho que é algo perfeitamente administrável e nós estamos avançando muito nesse ponto. Isso está ligado também à questão da queima da cana, o corte manual, o corte mecanizado, né, que nós podemos debater um pouco mais depois, e meu tempo está se esgotando. Né? Bom, concorrência por matéria-prima, né, é que você pode também utilizar isso para a produção de celulose, e como eu disse, nós estamos avançando em termos de tecnologia para aumentar a produção de álcool a partir da cana. Tem o problema da estocagem, quer dizer, esse é um problema sério, né, que eu quero comentar um pouquinho mais rapidamente a seguir. Porque você produz a cana 6 a 7 meses por ano. A safra começou agora, antigamente era maio, agora começa em de abril, vai até novembro, 6, 7 meses de safra. Para consumir o todo, você tem que estocar a cana. Esse é um problema sério de financiamento dessa estocagem, não podemos discutir depois. E nós temos recursos humanos perfeitamente qualificados para esse fim. Vamos acelerar para ver se eu não atraso meu tempo aqui. A próxima, bom, essa tabela procura mostrar aqui o território brasileiro, os nossos 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, 851 milhões de hectares, o potencial que nós temos aí de áreas não exploradas para produzir, que é praticamente igual à atual área plantada no Brasil, não é? E além disso, nós temos um enorme potencial na área de pastagens, porque no Brasil hoje nós temos praticamente um animal por hectare, que é uma ocupação muito baixa. Se a gente aumentar isso para 1,4, a gente libera 40, 50 milhões de hectares, o que é perfeitamente viável e tem tecnologia para isso. Por isso que eu estou dizendo que nós temos que criar mecanismos e estímulos a isso. Bom, a próxima. Eu estou ficando meio angustiado aqui. Bom, aí a evolução da produtividade da cana, eu já comentei, vamos à próxima, eu não vou adiantar. Olha, aqui é cana-de-açúcar, os polos de produção, olha, veja aqui, onde nós produzimos açúcar no Brasil hoje? É em São Paulo, Paraná, Minas, Mato Grosso do Sul, Goiás e no Nordeste, fundamentalmente Pernambuco e Alagoas e alguns outros pontos. A Floresta Amazônica está absolutamente à margem, porque muitos nos acusam, né? A Amazônia, no plano internacional, aí, o Brasil é acusado de várias coisas para destruir a Amazônia, etc. Depois eu vou fazer um comentário particular sobre isso. Próximo. Bom, aqui, solo e clima adequados para a produção de cana-de-açúcar sem irrigação no Brasil. Mostra que todo ele está fora da Amazônia. Tá certo? Que eu já falei, a área de cana hoje é 0,5% do território brasileiro.
5% da área cultivada. Vamos à próxima. Bem, outra questão quando se fala de Amazônia, que precisa chamar a atenção, é que muita gente confunde a Amazônia legal com o bioma amazônico, a floresta amazônica. No Brasil nós temos uma legislação de fins, digamos, fiscais, de estímulos ao desenvolvimento, que criou uma Amazônia legal, que tem 1 milhão de quilômetros quadrados a mais do que o bioma amazônico, né? Que pega Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, né? Áreas que não são da floresta amazônica, mas fazem parte da Amazônia legal, e muita gente confunde as duas coisas. Próximo. Né? Bom, olha aí, ó, aí quando se fala de, por exemplo, do caso da soja, que eu peguei aí, né? A área plantada na Amazônia é ridículo quando vocês comparam o que é plantado na Amazônia com a produção nacional. Próximo. Bem, esse quadro eu quero falar um pouquinho com vocês, é o seguinte, a gente é muito acusado, né? Volta para trás, porque eu quero fazer um comentário anterior para chamar a atenção para esses números. Quando eu estava no Ministério da Agricultura, né, eu sempre, é uma coisa que a gente parar para pensar, não é difícil perceber, se vocês pararem para pensar, que o Brasil, sem fazer nenhuma conta, provavelmente seja o território do planeta que mais conservou florestas no mundo, florestas primárias, florestas originais. Aí eu pedi para o pessoal do Centro de Sensoriamento da Embrapa, Geoprocessamento, Sensoriamento Renal, fazer um estudo para mim. Isso é muito melhor do que eu esperava. Aí tem N tabelas sobre isso, eu estou apresentando apenas uma aí, inclusive mapas. Eu pedi para eles fazerem um estudo sobre a evolução da área de florestas no mundo. E eles fizeram um estudo que foi muito mais além do que eu pensava, existe bibliografia, eles fizeram um estudo seguinte: qual era a área de florestas no mundo há 8 mil anos atrás? Quando começou a agricultura, quando o homem deixou de ser nômade, começou a parar e fazer agricultura. E qual é a área de florestas primárias no mundo hoje? A gente fez essa conta, né? E essa conta mostra, aí eu vou resumir, agora que é o quadro seguinte. É impressionante esse quadro, olha aqui. Ó. Há 8 mil anos atrás, olha, a gente tem isso, mais de 10 tabelas. Né? A área com florestas primárias no mundo, não é? Na Europa e no Brasil. Nós temos isso para a América do Norte, para a África, para a Ásia, para várias partes do mundo. Estou comparando com a Europa. Olha, a Europa, 8 anos atrás, ela tinha 7,3% das florestas do mundo, há 8 mil anos. Hoje ela tem 0,1%. Outro número que a gente faz, se vocês quiserem, é o seguinte: a Europa, ela praticamente não tem. Esse número dá para fazer a seguinte conta: se essa área de 4.690 quilômetros quadrados correspondesse a 100, a área de florestas na Europa hoje é 0,3%. Na Europa resta 0,3% das florestas primárias. A Europa era todinha coberta por florestas. Tá certo? Na América do Norte esse número é 30%, na Ásia esse número é 8%, na África aproximadamente igual, na América Central aproximadamente 10%, Austrália é 22%, a média mundial é 24%. Das florestas originais do mundo resta 24%. Então esse número, que é outra coisa que a gente pode fazer. E o Brasil, que tinha 9,8% das florestas do mundo, tem 28,3%. Fazendo a mesma comparação, no Brasil, com todos os estragos que nós já fizemos na Mata Atlântica, que estamos fazendo na Amazônia, resta 69% das florestas originais. Vou fazer um comentário e vou repetir para não correr o risco de ser mal interpretado. Isso não justifica que nós derrubemos uma árvore sequer no Brasil. Eu vou repetir, eu não quero correr o risco. Isso não justifica e nem é necessário no Brasil derrubar uma árvore sequer. Eu sou muito cuidadoso com isso, porque eu tenho um filho que fez pós-graduação, mestrado, doutorado nessa área. E toda vez que eu falo isso, ele dá bronca. Você não pode dizer essas coisas. Olha, o Brasil não precisa derrubar nenhuma árvore. Nós temos nós temos o dobro da área atualmente plantada para ser plantada. Eu simplesmente fiz isso porque não dá para a gente, usando a imagem de Nelson Rodrigues, né, apanhar feito cachorro nos debates mundiais, isso é muito brasileiro, como o Brasil fosse o culpado pelo estrago do mundo. Eu diria que o Brasil, hoje, é a área do planeta, junto com o nosso Programa Nacional de Álcool, que mais contribui para a preservação ambiental. No Brasil, a média da América do Sul é 54%. Na América do Sul, resta 54% das florestas originais.
o Brasil resta 69%. Da floresta amazônica, que estão em pé na CIF, 83%. Isso não quer dizer que a gente vai derrubar, não precisa derrubar. O que nós precisamos fazer, aqui eu quero falar um pouquinho, eu nasci, porque eu acho que é um tema, é criar políticas, isso é que falta, que estimulem manter a floresta em pé. Porque por que vocês acham que o pessoal derruba a floresta e põe pasto? Que é mais barato. Primeiro que a floresta em pé, hoje, não tem estímulos para permanecer em pé. Nós temos que criar esse estímulo. Aliás, parece que hoje o governo vai anunciar alguma coisa nesse sentido, e na medida do que eu pude, eu indiquei que são duas coisas. Uma é criar estímulos para manter a floresta em pé. Dar financiamento, subsidiados e tal, para explorar a floresta e manter em pé, manter o meio ambiente, que é perfeitamente viável. Em segundo lugar, nós temos que também dar estímulos para recuperar áreas degradadas. Porque, não sei se vocês sabem, é mais barato você derrubar a floresta do que você recuperar uma área que já foi pasto há 30, 20 anos atrás e ficou degradada. Nós temos que ter políticas para recuperar essas áreas. Tá certo? E por isso que continuam esses desastres ambientais. Por isso que nós já derrubou 17% da floresta amazônica, resta 83%. Não precisamos derrubar nenhuma árvore. Eu fiz esses cálculos, porque quando a gente vai para um debate, que esses países que queimaram as suas florestas emitiram um carbono que está acumulado aí. Usaram carvão e petróleo, que gerou problemas ambientais. E por isso que esse debate é muito mais complexo do que parece. E às vezes querem jogar sobre nós a culpa do estrago que eles fizeram. Então, quando eu coloco esses números, já coloquei várias vezes em debates internacionais, eu percebo que o pessoal começa a se mexer na cadeira, os estrangeiros. E às vezes, depende do ambiente, para provocar, eu digo, olha, se o Brasil tivesse sido colonizado por inglês e francês, talvez tivesse menos do que tem hoje. Aí é só para... Bem, vamos lá. Não, os Estados Unidos, vocês pegam, na América do Norte, Ulisses, resta 30% da floresta original. Mas está tudo no Canadá. Vocês pegam, e eu tenho esses números em mapa. Se alguém tiver interesse, eu posso mandar. Isso tem na internet, viu? Eu posso mandar os mapas. Como que evoluiu 1850, 1950, enfim, nesses períodos aí. Como que foi sendo devastada a floresta no mundo. E no Brasil também foi, fizeram muito estrago. Tá? Precisamos parar, controlar, não precisa. Eu apenas fiz isso para a gente recolocar a discussão, porque a gente é acusado que a agricultura brasileira é eficiente porque está destruindo a Amazônia. A agricultura brasileira é eficiente porque tem trabalho escravo. É isso que se diz no mundo. Nós temos problemas. E tem mais uma, nenhum país do mundo faz o que o Brasil faz todo ano, derrubando tantos quilômetros de mata. O Ministério do Trabalho pegou tantas pessoas em trabalho forçado. E a gente divulga isso. Estatística como essa que eu saiba não existe no mundo. Inclusive, o relatório da Organização Internacional do Trabalho de 2005 reconhece o trabalho do nosso Ministério do Trabalho, né, acabou ficando redundante, reconhece a atuação do Ministério do Trabalho do Brasil como exemplar a ser seguida no mundo no combate ao trabalho forçado. E muita gente repete internamente como se a agricultura brasileira, que emprega 17 milhões e meio de trabalhadores, fosse feita com trabalho escravo, ou trabalho forçado. Temos problemas, não se justifica que nenhum trabalhador esteja submetido ao trabalho forçado, não podemos admitir isso, mas dizer que a agricultura brasileira, você encontra ali alguns trabalhadores, no que vamos também estatística, 2, 3 mil trabalhadores que foram encontrados em situações degradantes, que a agricultura brasileira seja feita com trabalho escravo. Essa coisa que a gente tem que colocar. Né? Vamos lá para o próximo? Não é bom? Aí é aquele número, é aquela mesma tabela em relação a remanescentes e florestas originais. Né? Eu não vou entrar no detalhe, isso a gente pode explicar para vocês, mas mostrando que o Brasil é aquela área. Aí é o que eu acabei de falar, dizendo que o Brasil tem trabalho escravo. Temos, dizemos, reconhecemos, nesse ano, por exemplo, foram 4 mil casos, no universo de 17 milhões. Tá certo? Então, é simplesmente para colocar a discussão no seu devido lugar. Vamos para a próxima? Não é? Bom, quais são os desafios aqui, rapidamente? Bom, aqui para concluir, eu acho que o grande desafio, estou atrasado alguns minutinhos aqui, e eu acho que isso em vários temas nacionais, a agricultura, também acho que é válido esse mesmo raciocínio, eu diria que vale para a agricultura. O Brasil tem uma posição única no mundo, né, em termos de atender a demanda mundial e a demanda nacional. Uma coisa importante destacar aqui é que o Brasil não apenas tem condições de atender a demanda do mercado mundial, mas o mercado nacional tem crescido muito nos últimos anos. O mercado interno é extremamente importante em alimentos de modo geral. O principal consumidor da produção nacional é o mercado interno, tá certo? De modo geral, inclusive de etanol. Aliás, no caso do etanol também, nós estamos produzindo
20 bilhões de litros de álcool, exportamos 3,5, 4. Então o mercado nacional também é muito importante. Mas o grande desafio que acho que nós temos, no caso da agricultura e no caso do etanol em particular, mas eu acho que o raciocínio é válido, é definir uma estratégia nacional. Quanto etanol produzir? Nós não sabemos. Nós não temos uma definição. Nós estamos aumentando isso meio, eu diria, meio assim, empiricamente, na base, às vezes, do achismo. Por quê? Porque nós não temos um mercado mundial ainda. Se nós não tivéssemos um carro flex, hoje talvez seria um problema muito sério do país. Eu acho que nós precisamos ter uma estratégia, e essa estratégia de quanto etanol produzir, para qual mercado nacional, sob que condições comerciais nós vamos produzir isso. Por cada tema desse mereceria uma reflexão. Qual o modelo de produção? Nós temos um modelo concentrador. Nós temos um número relativamente pequeno de usinas, várias usinas pertencem a grandes grupos. Já houve no passado um modelo mais descentralizado, houve o Estatuto da Lavoura Canavieira, teoricamente você pode ter estímulos, fazer de forma cooperativa. É uma questão a discutir, de um modelo nacional de como produzir, quem cuida da infraestrutura e da logística, do escoamento dessa produção, vamos fazer o produto, não vamos, quem vai financiar, quem banca a estocagem. Uma série que nós temos hoje é isso, né? A entre-safra da produção de cana, porque cana nesse caso é diferente de petróleo, né? Eu me lembro que eu dizia às vezes a questão do zoneamento e financiamento, aquelas condições comerciais e contratuais. Quando você tem contato aí, por exemplo, eu tive muitos contatos com, digamos, potenciais consumidores internacionais, particularmente japoneses, eles sempre, qual é a garantia de fornecimento? Tem que dizer para eles que a garantia de fornecimento é que você tem que fazer contrato de longo prazo. Porque o caso da cana, diferentemente do petróleo, o que acontece com o petróleo? Se o preço sobe ou desce? Você vai lá e ativa o posto de petróleo ou desativa o posto de petróleo. Deixa o petróleo guardado para isso daí quando as condições de mercado forem mais favoráveis. No caso da cana-de-açúcar, não dá para fazer isso. Você, para produzir cana, você tem que construir usina, tem que plantar a cana, isso vai levar alguns anos. Depois, chegou na época de colher a cana, tem que colher a cana e produzir e fazer álcool. Não dá para deixar a cana lá e colher o ano que vem. Tá certo? E tem que colher, fazer o álcool, tem que estocar, e vem uma safra seguinte, então você tem que ter contratos, longo prazo, negociar isso, etc, etc. Esse, no caso da cana, é um problema diferente de petróleo. Tá certo? Não dá para chegar a cana e falar, espera o ano que vem aí, quando o preço reagir, etc, tal, tem que cortar a cana na hora certa, enfim. Só para chamar a atenção para esse ponto, né? Então, nós temos alguns desafios, nós temos que construir uma estratégia nacional, que nós não temos. Tem que ser discutida entre setor público e setor privado. E nós não temos uma articulação. Para vocês terem ideia, eu participei de várias reuniões no governo, nós temos 10 ministérios participando dessa discussão. Eu posso listar para vocês: Ministério da Agricultura, das Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ministério do Trabalho, Ministério da Fazenda, tem questão tributária, a Casa Civil que coordena esse trabalho, o Ministério dos Transportes. Nós temos mais de 10 ministérios envolvidos nessa discussão. Além da Petrobras, que é maior que qualquer um desses ministérios, e da Agência Nacional de Petróleo. E nós não temos, de fato, né, uma política formulada, integrada. Nós não temos uma, como houve em 75, havia, não sei se vocês lembram, eu sei que as pessoas ligadas ao tema da Senal, que era a comissão que coordenava o Programa Nacional do Álcool. Nós precisamos ter uma coordenação do setor público, das várias áreas envolvidas nessa questão do etanol, e no setor privado também preciso melhorar a integração entre os vários segmentos do setor e formular em conjunto o setor público e privado uma proposta nacional, uma estratégia nacional de defesa, como está colocado aqui no tema, muito bem colocado, né? Afinal, o que nós queremos? Nós não sabemos, nós não temos clareza sobre isso. Tá certo? Eu acho que estou caminhando em direção para o Zão, nasci próximo. Bem, o sucesso da ONG depende da superação também dessa questão, de compatibilizar essas questões, superar a questão ambiental. Eu acho que temos que caminhar alguns programas de distribuição de renda e uma coordenação estratégica que eu acabei de comentar. A próxima, eu acho que estou concluindo. Bom, aí uma perspectiva de produção, consumo e exportação de etanol. Eu sempre insisto, falar do futuro é sempre uma interrogação, são hipóteses, nós temos que corrigir isso, né, continuamente, mas essas são as perspectivas em termos de um mercado mundial de produção, consumo e exportação de etanol. Próximo, eu acho que eu estou concluindo agora. Bom, negociações internacionais é um tema importantíssimo, nós temos que nos preparar mais adequadamente, né, e talvez liderar essa discussão no mundo, né, inclusive formulando padrões. Nós não temos um padrão internacional do álcool. Inclusive isso nós temos que formular, né, um álcool
falar, o álcool é um produto com tais características, isso é fundamental, não é? E nos prepararmos para essas negociações com os vários países que têm vários interesses, estimular a produção de etanol, né, no Sudeste Asiático, na África. Nós estamos começando isso já. O presidente da República tem todas as sociais levantadas no sistema do etanol. A Embrapa está colaborando com alguns países em termos de assistência técnica, mas eu diria que isso está ser feito em conjunto. A Única também está colocando, né, escritórios em outros países do mundo, mas eu acho que nós precisamos ser, vasto potencial que o Brasil tem, nós precisamos, digamos, ser mais ainda agressivos nessa colocação internacional. Então, a Itamaraty participa muito bem, está bastante qualificado para isso. Né? O próximo. Bem, aí, essa tabelinha eu já comentei, mostrando que a agricultura brasileira é das menos subsidiadas do mundo. Esse é um estudo da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que mostra o subsídio à agricultura no mundo. Esse número que tem é o seguinte: quanto da renda do produtor provém do subsídio público? Então, vocês vejam aí que a Nova Zelândia, a Austrália e o Brasil são os países que menos subsidiam a agricultura no mundo. Esse estudo foi feito em 2 períodos, 2003, depois 2005, está em 2002, 2004, 2003, 2005. Né? Então, vocês vejam, por exemplo, na União Europeia, 34% da renda do produtor provém de subsídio. No Japão, 58%. Quer dizer, de cada 100 ienes que o agricultor recebe, 58 subsídio. No Brasil, está na faixa de 3, 4%. Subiu nesse período por causa da crise grande que houve em 2004, 2006, mas a agricultura brasileira é uma agricultura altamente qualificada e competente. O subsídio no Brasil é basicamente o seguinte: o crédito rural taxa 6,75, quando a Selic hoje é 11,75. Essa diferença, ainda que seja superior a 6,75 a taxa de inflação, como a taxa básica de juros é 11, menor diferença de 5 pontos. Basicamente, esse é o subsídio da agricultura brasileira. Algumas intervenções pontuais que o governo faz no mercado também, através da Conab. Próximo. Bom, nessas negociações tem um grande desafio de liberalização do comércio, nós temos que nos articular para esse fim, não é? Inclusive de colocar, né, esse potencial da agricultura brasileira e a nossa contribuição em termos da preservação ambiental. Próximo. Bom, temos uma série de dependências de insumos, que no roteiro original que eu recebi aqui na FIS, ele sugeria comentar. Esse é um problema sério hoje no Brasil. O Brasil é muito dependente. Vocês têm ideia, o preço de adubo subiu 140% nos últimos 2 anos. Os preços das commodities subiram, porque o preço dos fertilizantes está estreitamente associado ao preço do petróleo. Além de transporte, agricultura, uma atividade de grandes volumes, esse é um problema sério que nós temos que enfrentar no Brasil. Eu diria que haveria necessidade de criar um programa nacional de estímulo à produção. Nós somos muito dependentes de potássio, praticamente mais de 90%, e nitrogênio e fósforo, que são os 3 grandes produtos NPK na agricultura, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. Nitrogênio e fósforo que a gente importa mais da metade. Então, esse é um problema seríssimo hoje da agricultura brasileira, se expandindo e com grande potencial de expansão. Né? A seguir, nós temos até um gráfico sobre isso, sobre o qual, evolução do consumo mundial de fertilizantes, mostra aí no Brasil como vem crescendo aceleradamente. O Brasil consome menos de 6%, mas ele impacta muito fortemente os custos de produção. Próximo. Né? Aí a evolução dos preços internacionais de fertilizantes, que eu falei, crescendo aí nos últimos 4 anos, fortemente, sobretudo nos últimos 2 anos. Né? Bom, enfim, agora acho que eu concluindo, viu, Nassif? Próximo. Muito obrigado. Eu já passei aqui um pouco. Eu certamente aqui os demais palestrantes acho que vão aprofundar alguns desses temas, e aí a gente também tem um período para debate previsto, acho que dá para a gente retomar e aprofundar. Obrigado.